Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. E aí, galerinha, tranquilo? Quero convidar vocês para vir comigo para a gente trabalhar mais uma vez o projeto do Diário do Nordeste no Enem, só que a versão agora 2019. Tranquilo? Bom, quero trabalhar com vocês algumas questões fundamentais por competências para que a gente possa se preparar melhor na área de ciências humanas para o Enem que se avizinha. Então vem comigo, nós teremos aí a questão de número 13, na página 13 do seu Diário do Nordeste de Ciências Humanas, exercícios propostos. Vamos lá? Moçada, a questão 13, ela diz o seguinte: aviões jogados contra arranha-céus, bombas que explodem em trens e passageiros, crianças mortas em meio a um tiroteio na escola. Essas cenas, que parecem tiradas de filmes, catástrofes, são tragicamente reais e refletem algumas das lutas políticas do mundo de hoje em que se utiliza o terror contra o inimigo. O terrorismo, ele é o grande fenômeno global desde o início do século XXI, que simbolicamente começou com os atentados do 11 de setembro de 2001, o atentado do World Trade Center nos Estados Unidos. A partir do texto sobre os significados e os desdobramentos dos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001 e de outros atentados a partir desses, podemos inferir. Vamos lá? Na letra A ele diz que os ataques terroristas que provocaram mudanças nas normas de segurança dos Estados Unidos, como, por exemplo, o crescimento da vigilância e de restrições à liberdade e à privacidade dos cidadãos, não influiu, no entanto, certo? Ele não se restringe, no entanto, apenas ao território americano, sem, portanto, repercussões em outros países aliados aos Estados Unidos. Pessoal, quando os aviões atingiram exatamente os prédios do World Trade Center no 11 de setembro, numa terça-feira de manhã, e os prédios vieram abaixo, o maior centro financeiro do mundo, foi decretado nos Estados Unidos pelo então presidente Bush e a doutrina Bush. E por essa tal doutrina Bush, o governo americano lança mão de uma guerra preventiva ao terrorismo. E a partir dessa guerra preventiva, o governo americano lança, através do Senado, grandes investimentos para a área de segurança. Mas também eles lançam a questão da lei patriótica. Pela lei patriótica, o governo americano passaria a investigar, passaria a espionar líderes mundiais, inclusive aliados do governo americano. Então a letra A, quando ele diz que isso não atingiu, que apenas se restringiu aos Estados Unidos, é absurdo. Porque o governo americano passou a ter uma rede de espionagem internacional, inclusive de aliados. Tá claro isso? É a chamada lei patriótica, tá? Então, pela lei patriótica, o governo americano se deu esse direito de gerar uma contravenção aos princípios básicos, que é o princípio da privacidade. Então a letra A é falsa. Vamos seguir? Na letra B ele diz que a partir do atentado, o governo Bush introduziu na política externa americana o princípio de uma guerra preventiva. Show! Segundo o qual o governo dos Estados Unidos tem o direito de atacar países que possam representar uma grande ameaça futura aos Estados Unidos. É exatamente isso. Fernandes, e que tipo de ameaça é essa? Todos e quaisquer países que estejam envolvidos, direto ou indiretamente, com financiamento, por exemplo, de grupos terroristas, estariam incluídos nesse processo. Nesse caso, os americanos derivam uma expressão chamada de o eixo do mal do mal mundial, que representaria a Coreia do Norte, que representaria o Irã e representaríamos o Iraque. Coreia do Norte e Irã sofrerão duras sanções pelo programa nuclear e o Iraque fora acusado, diga-se passado injustamente, de produção de armas químicas. Portanto, o Iraque será invadido pelos Estados Unidos. Então, nossa letra B de bola, ok? Vamos seguir? Na letra C ele diz: a reação do governo americano aos atentados aumentou a coesão nas relações internacionais entre os aliados importantes. Não, gente. Quando os americanos resolveram invadir o Iraque, a própria França ela foi contrária a esse processo, porque não havia subsídios suficientes que justificassem o tal ataque. Os americanos alegaram que Saddam Hussein, o sunita, produzia armas químicas que poderiam ser usados em atentados terroristas. E aí, a França foi contrária a essa intervenção pela falta de subsídios. E os históricos opositores americanos, como Rússia e China. Então, a letra C é falsa. D. Devido aos avanços tecnológicos, ocorreu uma expressiva redução de gastos militares. Não, gente. A partir de 2001, os gastos militares
foram potencializados para números superiores ao do período da Guerra do Vietnã, em 68. O auge da Guerra do Vietnã, em 68, nós tínhamos gastos militares americanos inferiores ao da guerra ao terrorismo. Letra E, então, ele diz que a organização fundamentalista, chamada Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, ele consolida o uso indiscriminado da violência contra as populações, o que resulta em uma grande diferença em relação aos métodos de uma guerra antiterrorista. Perfeito? Bom, a organização da Al-Qaeda de Bin Laden, certo? Ele, de fato, ele tem um uso indiscriminado de violência, certo? Mas que isso também não diferencia muito, segundo, né, o teor crítico do autor, daquelas que foram utilizadas em métodos antiterroristas, com os americanos sendo acusados, inclusive, né, de afetar alvos civis, por exemplo, no Iraque. Tranquilo? Então, o melhor gabarito para a gente, para essa questão, é indiscutivelmente a nossa letra B de bola. Show de bola? Galerinha, questãozinha de número 18. Observa para mim aí, questão 18, página, vamos ver, 14. Então, questão 18, página 14. Nessa questão 18, na página 14, a temática, ainda na competência 2, é sobre a Primavera Árabe. A primavera, como uma parte da imprensa tem se referido, aos acontecimentos iniciados em dezembro na Tunísia e que na metade de fevereiro derrubaram o governo do Egito, Hosni Mubarak, transformou-se em uma rebelião tão grande que agora já transborda os limites da própria África saariana, onde tudo começou. O movimento, na verdade, ele começa nos movimentos contra o governo de Ben Ali na Tunísia, após a autoimolação de um jovem chamado Mohamed Bouazizi, um vendedor de verduras, que diante do desemprego e da dura repressão, ele ateou fogo ao próprio corpo. Então, o desencargo do movimento primaveril árabe, ele tem como gênese a região da Tunísia. Então, na questão, ele diz, a respeito das causas e dos desdobramentos políticos dessa série de revoltas, vamos analisar os itens abaixo e marcaremos, evidentemente, o mais correto. Na letra A, ele diz, as revoltas no mundo árabe têm confirmado tendências que analistas previam de que o grande elemento inspirador das grandes revoltas na região seria o fundamentalismo islâmico e a tão propagada Guerra Santa, a chamada Jihad Islâmica, que envolvem diretamente grupos terroristas. Não, gente. A gênese do problema não é exatamente uma guerra santa, uma guerra entre xiitas e sunitas, ou uma guerra entre sunitas e cristãos, uma guerra entre judeus e palestinos. Antes de mais nada, é uma guerra política social. Tá claro isso? Então, letra A é falsa. Na letra B, ele diz que a República Islâmica Egípcia, diferentemente de outros países da África saariana, sempre foi uma grande aliada dos Estados Unidos. Não, gente. Quando nós tivemos, por exemplo, a tomada de poder por Gamal Abdel Nasser em 1954 no Egito, e aí nós tivemos em 56 a guerra pelo canal de Suez, a nacionalização do canal por Nasser contra a Inglaterra, contra a França, contra Israel. As relações do Egito com o Ocidente, particularmente com a Europa e Estados Unidos, já estavam desgastadas. Lembremos que lembremos que o Egito, ele sempre foi um dos principais artífices e líderes, né, da chamada Liga Árabe, que atentou 4 vezes numa guerra contra Israel. Aliás, 3, né? Porque a guerra de 48, 56 e 73 foram iniciadas pelos árabes, mas a de 67, ela foi iniciada em nome de uma guerra preventiva pelo Estado de Israel. Então o Egito sempre esteve diretamente envolvido nessas campanhas, né, de luta contra o Estado de Israel. Então não eram históricos aliados. Na letra C, ele diz que os conflitos no mundo árabe já cruzaram o Mar Vermelho, sim, e atingiram vários países da Península Arábica. Chegou a afetar a estabilidade de muitos, entre eles o Iêmen, que nós tivemos a queda de Ali Abdullah Saleh, e atingimos também a Síria, onde nós temos uma guerra civil deflagrada desde 2011 contra o alauíta xiita Bashar al-Assad, certo? Aí ele diz, onde todos os estados são monarquias absolutistas. Parou, gente. Nós temos a Arábia Saudita, que é uma monarquia, sim, conservadora, em outros estados uma monarquia conservadora. Mas também temos regimes ditatoriais presidencialistas,
como o presidente Bashar al-Assad, que foi atingido em cheio, perfeito? Então ele diz que todos na península, não. Então essa generalidade, né, de um regime político monárquico absolutista é absurdo, certo? Nós temos inclusive monarquias conservadoras na região, como a monarquia sunita saudita. Moçada, vamos pegar agora a letra D. Na letra D ele diz: as perspectivas de que a Primavera Árabe aponta para o futuro, diante de uma incontestável supremacia militar do Ocidente, só são de duas grandes possibilidades políticas daqui para frente. Ou eles criam ditaduras pró-ocidentes ou fundamentalistas. O que é um Estado fundamentalista? É um Estado teocrático, onde a estrutura dos fundamentos religiosos se sobrepõe às estruturas políticas, constitucionais e sociais de um Estado. Então eu teria ou uma ditadura pró-ocidente ou um fundamentalismo anti-ocidente. Galera, não vamos para esse radicalismo. Pensa comigo o seguinte: o movimento primaveril árabe, ele queria o quê? Uma democracia, uma queda de regimes autocratas, o estabelecimento de democracias de caráter muito mais sociais. Tá claro isso? Lembremos que entre os anos 50 e 60, os regimes, o poder executivo desse país serão hipertrofiados por golpes, por chegada de ditadores, enfim. Ok? Então a letra D, ela é incoerente, ela é absurda. Porque quando eu penso em primavera, eu penso em abertura, em florescer, em democracia, em liberdades, em mudanças positivas. Beleza? A letra E, ele diz pra gente o seguinte: entre os fatores motivadores estão os alarmantes índices de desemprego, particularmente a partir da crise deflagrada de 2008-2009, com a retirada de investimentos internacionais, com o aumento do desemprego, o aumento das disparidades, a redução de subsídios governamentais, certo? Sobretudo da população jovem, perfeito, de onde se originou a maior parte dos insurgentes, inclusive com o uso de redes sociais, de twitters, enfim. A Primavera Árabe é, portanto, o florescer de uma democracia no deserto, pois tantas monarquias quanto também repúblicas do mundo islâmico até hoje são sustentadas por alguns regimes autoritários e corruptos, em grande parte. Perfeito, o nosso gabarito é a letra E. É bom que se diga que o movimento primaveril, pessoal, ele tem início aonde? Na Tunísia, com Ben Ali. Depois o movimento ele se espalha para o Egito, de Hosni Mubarak. Ben Ali, ele fugiu do poder. Hosni Mubarak, ele será preso. Inclusive depois vem uma eleição de Mohamed Morsi, que vai ser derrubado do governo. Aí já nós teremos o general Sisi assumindo o poder no Egito, que é um militar. Ou seja, o movimento primaveril no Egito, ele é na verdade um verdadeiro outono, que sai de uma ditadura militar, entra, entre aspas, um governo democrático, porque esse cidadão Mohamed Morsi, ele representava uma ala mais, como é que eu vou dizer, radical da estrutura do poder religioso do Egito. Tá? Ele queria levar o Egito a um processo fundamentalista. Depois o movimento que derrubou o presidente Hosni Mubarak no Egito, ele foi para a Líbia de Muammar Gaddafi, onde o ditador que governava o país desde 67 foi assassinado pelos opositores. E aí o movimento cruza o Mar Vermelho e chega ao Iêmen, derrubando Ali Abdullah Saleh e deixando exatamente o país sob uma verdadeira guerra civil entre sunitas e xiitas, com pitadas de participações e apoios da Arábia Saudita em favor dos sunitas e do Irã em favor dos xiitas. Tá? E depois ele vai para a região síria, onde Bashar al-Assad, o alauíta xiita, vem violentamente reprimindo os manifestantes. O movimento que era em prol da democracia, na verdade, com o passar dos anos, nós tivemos ali também, né, um rescaldo de processos de desenvolvimento terroristas do grupo, por exemplo, da Frente Nusra, do ISIS, ou seja, do Estado Islâmico, que se consolida ali na região da Síria, Síria Oriental e norte do Iraque. Beleza? Moçada, espero que vocês aproveitem bem, tá? Bom estudo para vocês. Analisem com calma esse material que está maravilhoso. Bom estudo, boa sorte para vocês e até o próximo encontro. Valeu? A quinta questão das atividades propostas, ela versa de um tema já consagrado em provas e concursos públicos, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio.
nós temos um exceto que perfaz uma situação, um problema. O exceto, portanto, seguirei a leitura. O papel desempenhado por Bartolomeu Dias na exploração oceânica e o fato de ter sido assinalado em diversas ocasiões a presença da sua caravela em águas equatoriais entre 1497 e 1499 levaram alguns autores a levantar a hipótese de Dom Manuel ter incumbido aquele navegador de efetuar missões exploratórias no quadrante sudoeste do Atlântico, no decurso das quais terá arribado à costa brasileira. Bom, no que concerne à memória do descobrimento do Brasil, pode-se afirmar que essa é uma questão que trata sobre história e memória. E nós muito bem sabemos que para o Exame Nacional do Ensino Médio, essa sempre é uma boa pedida. Na prova do Exame Nacional, temos observado nos últimos 5 anos questões que envolvem memória, patrimônio, registro, fonte documental e, portanto, o princípio que aqui será abordado é o mesmo e eu acredito que será de grande valia para você que se prepara nessa caminhada. A respeito do descobrimento, de maneira clássica, qual é a percepção que nós temos? Que abril de 1500 perfaz a descoberta do Brasil. O questionamento é, foi ao acaso ou foi intencional? Não existem provas que possam dar a ampla materialidade da intencionalidade da coroa portuguesa em ter alcançado o Brasil. Contudo, esse é um tema que envolve polêmica, interpretação e diferentes visões e olhares. Por exemplo, hoje se sabe que o europeu tinha o conhecimento de terras no hemisfério sul, já na segunda metade do século XV. Então, isso se sabe. Agora, o que não se pode garantir é que a coroa portuguesa ela teria dado claras instruções a Cabral para que ele tivesse feito a oficialização da descoberta e da conquista daquilo que um dia seria chamado de Brasil, a famosa terra de Vera Cruz, de Santa Cruz. Então, qual é o ponto-chave dessa questão? Nós compreendermos que, muito embora não se possa dar a convicção factual pela prova histórica de que a coroa portuguesa teria orientado Cabral no processo de descoberta e conquista do Brasil, mas se tem provas claras de que o europeu e de que o navegador europeu já tinha um conhecimento de terras nesse quadrante. Então vamos à leitura das alternativas. A letra A defesa por historiadores da descoberta ocasional do Brasil. É teoria incontestável, pelo contrário, está sendo contestada, inclusive, no texto. Letra B. Fato histórico aludido, o descobrimento. Mantém-se ainda no universo da imprecisão e da dúvida. Você pode sublinhar imprecisão e dúvida. Nós sabemos que descoberta e conquista do Brasil se posiciona em abril de 1500. Essa é a perspectiva tradicional. Muito embora, sabe-se que em idos de 1494, Vicente Pinzon teria visitado a Foz do Amazonas. E sabe-se ainda que em 1498, o navegador português Duarte Pacheco teria mapeado o litoral nordestino. E em 1499 também se sabe, por registros, que Bartolomeu Dias teria alcançado o litoral do Sudeste. Então, como disse outrora, o conhecimento daquilo que um dia seria denominado de Brasil já se tinha. A grande polêmica envolve se houve ou não intencionalidade da esquadra de Cabral. Vamos para a próxima alternativa. Letra C. O descobrimento enquanto fato histórico tem vivenciado, ao longo dos tempos, diferentes análises, levando à contestação de teorias tradicionais. A letra C, portanto, é o gabarito para a referida questão, já que as teorias tradicionais estão sendo contestadas, desconstruídas. Aquela ideia de que Cabral ele teria descoberto ao acaso, isso tem sido contestado. Por quê? Porque se tinha um conhecimento anterior da existência das referidas terras. Olha a letra D, para nós não termos equívoco. Letra D. Interesse dos historiadores na construção da memória do descobrimento fundamenta-se no registro de fatos conferidos com precisão. Qual é o erro? A ideia de precisão, já que estamos debatendo se a descoberta foi ou não intencional.
E a letra E, para encerrarmos, lembrança do passado pode estar associada a um tempo e a uma posição geográfica. Notabiliza-se como imutável. Termos, imutável, termo, precisão, eles acabam, de certa monta, atraindo o erro. Portanto, o gabarito da quinta questão dos exercícios propostos, letra C. A 10ª questão das atividades propostas, ela também traz uma temática já consagrada. Ela consegue promover um diálogo entre história e sociologia. Se nós observarmos então o texto, logo constataremos esse diálogo. Talvez em parte, algum se esteja verificando com igual liberdade o encontro, a intercomunicação e até a fusão harmoniosa de tradições diversas, ou antes antagônicas, de cultura, como no Brasil. É verdade que o vácuo entre os dois extremos ainda é enorme. A deficiente, a muitos respeitos, a intercomunicação entre as duas tradições de cultura. Mas não se pode acusar de rígido, nem de falta de mobilidade vertical o regime brasileiro. Em vários sentidos sociais, um dos mais democráticos, flexíveis e plásticos. Gilberto Freire, no livro Casagrande Senzala, lançado em 1933, durante a Era Vargas, ele propõe que a sociedade brasileira é um equilíbrio entre os desiguais. Nós seríamos, portanto, uma junção, para Freire, harmoniosa entre o branco europeu, o índio e o negro africano. E essa relação de integração entre as matizes étnicas teria gerado uma sociedade plural, multifacetada, mas que em meio às profundas desigualdades se manteria equilibrada. Mas Freire, ele está vivendo na Era Vargas, que é a era da Revolução Industrial Brasileira. Mas ele, Freire, é filho do latifúndio agroexportador. O olhar dele está muito fortemente atrelado à produção açucareira. A lembrança dele ainda é daquela sociedade estamental, rural, patriarcal, escravista, produtora do melaço. Então, Freire, ele tenta justificar a integração da sociedade brasileira ante esse equilíbrio. Mas ele não problematiza a profunda desigualdade, mas ele lança uma proposta futura, de que o Brasil tem sim uma solução. E a solução do Brasil, para Freire, estaria na democracia racial. Uma democracia que não seria verdadeira para a Era Vargas, mas ele lança a proposta da democracia racial como um processo de amadurecimento, de evolução plena, ampla, para o futuro social do brasileiro e de sua brasilidade. O enunciado, portanto, a análise feita por Gilberto Freire, como eu disse, escreve Casagrande Senzala, lança em 1933, o contexto era Vargas, de um Brasil industrial, mas Freire tem uma grande saudade de seu passado, ele tem o memorialismo do latifúndio, agroexportador, e ele, Freire, acredita que a razão que explica o povo brasileiro está nesse equilíbrio, esse equilíbrio entre os desiguais. Continuemos. Sobre a formação do povo brasileiro, descrita no texto, encontra explicação no conceito de, letra A, modernização conservadora. Freire, ele assegura padrões de conservadorismo, mas, ao mesmo tempo, o que Freire propõe é um olhar futurista, de que o Brasil caminharia para uma democracia racial, um equilíbrio entre os desiguais. Então, ele não conserva o patente olhar do profundo abismo entre as classes. E ele também não conserva a desigualdade, como as etnias seriam tratadas no Brasil. Letra B. O antagonismo de classes. Freire não faz uma defesa marxista, ele não aponta para o materialismo histórico, ele não defende a ideia de que a luta de classes seria o motor da história. Olha a letra C. Divergência cultural. Freire, ele não aponta para essa divergência. Pelo contrário, ele acredita que a sociedade ela é democrática, flexível e plástica. É uma sociedade mutável que gera equilíbrios. Letra D, cordialidade social. Freire, ele não aponta para Sérgio Buarque de Holanda. Ele não fala de um Brasil cordial. Pelo contrário,
O que é que Freire aponta? Que a solução para o futuro de nossa brasilidade está na democracia racial, que seria algo alcançado em nosso futuro. A letra E, portanto, é o gabarito para essa questão. Democracia racial. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.